E agora, vamos dar início ao capítulo 2 do módulo 3, Sistematização do Controle. Neste capítulo, nós vamos ver 3 temas importantes: controle de resultados, programação de caixa, controle de estoques, controle de compras e controle de produção. Vamos dar início agora ao capítulo 2. Vamos falar sobre controle de resultados. Acompanhe o seu resultado passado. O método clássico para acompanhamento de resultados é o de partidas dobradas ou o conhecido razonetes, A apuração de resultados por variação patrimonial também pode ser feita. Isso nós veremos na nossa técnica 2. E atenção, conta de vendas menos pagamento e despesas é o método mais enganoso de se controlar resultados. Nós veremos isso na nota técnica número 1. Acompanhe sempre o seu resultado futuro. A partir do momento que você acompanha o seu resultado passado, dos meses anteriores, você consegue fazer projeções para resultados futuros. Então você consegue criar uma projeção otimista, uma projeção pessimista e uma projeção provável, que seria a dentro da realidade, dentro da normalidade. Você precisa manter sempre a disciplina financeira. Rigor para que despesas sejam sempre menores que as receitas, para você não ficar com um saldo negativo. Evite também sempre misturar as contas pessoais com as contas do negócio. Eu sei que isso é um tema extremamente difícil. Geralmente você paga suas contas pessoais com o dinheiro da sua empresa, você paga às vezes um plano de saúde familiar com o dinheiro da empresa, mas isso é uma forma errada. Agora, se você tiver muita disciplina, você pode até juntar, mas você precisa sempre se lembrar que as despesas pessoais elas precisam ser descontadas do seu prolabore e não do dinheiro da empresa, ok? Despesas pessoais não são referentes ao negócio, e sim a uma outra forma de usar o lucro. Isso também é importante. Você, a partir do momento que penaliza a empresa, fazendo com que ela pague as suas despesas pessoais, lembre-se sempre que o seu lucro vai diminuir. Você não pode achar que você vai retirar a mesma quantia de um mês normal. Ok? Como eu falei anteriormente, vamos ver agora a nota técnica número 1. Caixa versus competência. Vamos ver então a nota técnica número 1. A apuração do lucro pelo cálculo das vendas menos pagamento de custos e despesas é um método muito comum em pequenas empresas. É rápido e sem complicações, mas pode conter falhas que levem o dirigente a tomar decisões erradas. Vamos analisar as vendas dessa empresa pelo resultado que apresentou no mês de abril. Então vamos lá, vendas R$40 mil, compras do mês R$21 mil, despesas de pessoal R$7 mil, demais despesas pagas R$2 mil e teve um lucro calculado de R$10 mil. Vamos analisar ponto a ponto então. Vendas. O dirigente somou nessa conta as vendas à vista e as vendas a prazo. Compras. Nessa conta ele considerou todos os pagamentos de mercadorias efetuadas em abril. Despesas de pessoal. Incluiu todos os salários pagos aos funcionários, incluindo os encargos. E as demais despesas pagas incluiu todas as outras despesas da empresa paga no mês de abril. Essa empresa parece ir muito bem. Afinal, R$10 mil de lucro para R$40 mil em vendas é um resultado muito bom. E o dirigente dessa empresa ficou tão surpreso com o resultado que aproveitou e fez uma retirada extra de R$8 mil. Veja o que aconteceu com a firma no mês seguinte. Apesar das vendas em maio terem subido R$2 mil em relação a abril, o resultado foi um prejuízo de R$3.500. O que ocorreu com essa empresa então? Bom, vamos ver então o que aconteceu. Resultado por vendas menos pagamentos referentes ao mês de maio. Vendas R$42 mil, R$2 mil a mais. Compras do mês R$35 mil. Então, deu uma diferença do mês anterior de 21 para 35. Despesa de pessoal se manteve, 7 mil.
e demais despesas pagas 3.500 e aqui no mês anterior foi 2.000. Então o lucro calculado deu negativo em R$ 3.500. Houve uma explosão na conta compras, porque boa parte das contas a pagar de abril tinha ficado para maio. Além disso, foi preciso recompor o estoque que havia sido consumido em abril e não foi reposto. Como em abril a empresa reduziu suas compras, ela apenas enxugou seu estoque. As vendas continuaram no mesmo ritmo e cedo ou tarde as compras tinham que voltar a crescer. Segurar as compras aumentou o caixa, mas não o lucro. A consequência foi uma forte concentração de compras em maio, porém a empresa não tinha caixa, já que o dirigente havia retirado R$ 8.000 extras. Nessa apuração, ocorreram os seguintes erros. Primeiro, considerar as compras e não o uso do material. O certo é contar o custo só quando o material é vendido, não há custo quando o material é comprado, nem quando é feito o pagamento. Afinal, o material continua sendo da empresa até sua venda, apenas ainda não virou o dinheiro. Falta de programação de caixa. Se o dono fizesse uma programação de caixa para os meses seguintes, o que veremos na nota técnica número 3, ele não teria feito a retirada. A nota técnica a seguir apresenta uma maneira mais correta de apurar os resultados. Vamos lá. Então vamos ver agora a nota técnica número 2, resultado por variação. Então vamos ver como é feito o resultado por variação. Essa forma de apuração de resultado pode ser usada por pequenos negócios, bastando para isso possuir controles simples sobre as contas mais importantes. É fácil de calcular, barato e tem por objetivo medir a variação no patrimônio líquido da firma entre um momento e outro. Essa variação representa quanto a empresa gerou de lucro no período. Vamos analisar cada conta, começando pelas que formam o capital de giro. Então, número 1, caixa e bancos. 2, contas a receber. 3, estoque. 4, fornecedores a pagar. 5, outras contas a pagar. E o 6 é o capital de giro, que é a somatória do 1 com o 2 com o 3, menos 4 e 5. Caixas e bancos é a soma do caixa da empresa. Aplicações financeiras, como poupanças ou fundos, e saldo de contas bancárias, que podem ser obtidos através dos extratos. Então é uma maneira bem simples de fazer essa análise. Contas a receber é a soma de todas as vendas a prazo ainda em cobrança. Isso é um dinheiro futuro que entrará na empresa. Não são consideradas aquelas que já se sabe que nunca serão recebidas. Então, aquelas contas que a gente sabe que o cliente não vai nos pagar, já não entram aqui no contas a receber. Estoques é a soma de todas as matérias-primas, embalagens e outros materiais comprados. Inclui ainda os estoques de produtos em elaboração e o estoque de produtos elaborados. Fornecedores a pagar é a soma de todas as contas a prazo de fornecedores de materiais e matérias-primas, que a empresa ainda não pagou. Outras contas a pagar inclui salários, encargos, impostos e outras contas a pagar da empresa. Capital de giro é a soma dessas contas de curto prazo, é o valor líquido do capital de giro, que vem a ser o montante de investimento da empresa no curto prazo. O capital de giro inclui a conta caixa e bancos, que já é o dinheiro vivo que a empresa possui em mãos, e as contas estoque e contas a receber, que um dia se tornarão dinheiro para a empresa. Também inclui, só que com sinal negativo, contas que um dia se tornarão saídas de dinheiro, como fornecedores e outras contas a pagar. Para se ter o patrimônio líquido da empresa, falta somar os ativos de longo prazo e descontar as dívidas. Então temos aqui 6, o capital de giro, que é a formação que nós vimos aqui anteriormente. 7, investimento
permanente, 8, ativo líquido, 9, dívidas, 10, patrimônio líquido. Vamos ver o que representa cada um. Investimento permanente inclui o imóvel da empresa, máquinas, equipamentos, instalações, móveis, veículos. Tudo que a empresa possuir deve ser considerado, seja no capital de giro ou então nos investimentos permanentes. Nada deve ser esquecido ou deixado de fora. Ativo líquido é a soma do investimento da empresa no curto prazo, o capital de giro, com o de longo prazo, o investimento permanente. É o valor contábil da firma. Uma parte dele é dos credores, se houver dívidas, e o resto dos seus proprietários. Dívida. Todas as dívidas da empresa ficam nessa conta, incluindo financiamentos para máquinas, empréstimos bancários ou de amigos ou parentes. Essa parte do valor da empresa é dos credores e não dos sócios. E a formação do patrimônio líquido é o ativo líquido menos as dívidas. Essa conta mostra o valor contábil da empresa para seus donos. A variação desse valor entre duas datas já é quase o lucro da firma nesse período. É preciso verificar apenas se os sócios fizeram aporte de capital ou retiraram dividendos neste período. Então vamos ver aqui. Elemento número 11. Patrimônio líquido no final do mês. Elemento 12, patrimônio líquido no início do mês. 13 é a variação deste patrimônio líquido, o 11 menos o 12. 14, aporte de capital. 15, dividendos pagos. E 16 é o resultado, se a empresa apresentou lucro ou prejuízo, que é o elemento número 13 menos o 14 mais o elemento número 15. A variação do patrimônio líquido é a variação do PL entre o início e o fim do mês. Se não houver aporte de capitais ou dividendos, é o lucro da empresa. Aporte de capital é o dinheiro novo para a empresa, que os sócios aplicam no negócio. Como o patrimônio líquido aumenta, mas não em função do resultado gerado pelas vendas da empresa, ele deve ser considerado da variação do patrimônio líquido. Dividendos pagos. O pagamento de dividendos é um pagamento feito, mas não é despesa. É uma retirada a mais, além do prolabore normal, além do que os sócios já recebem como salário mensal. É parte do resultado que foi distribuída. Portanto, para apurar o resultado, esse valor deve ser somado de volta. Resultado. Esse valor é o quanto a empresa obteve de lucro ou de prejuízo no final do mês. Vamos a um exemplo aqui. Vamos ver agora um exemplo de apuração de resultado para o mês de julho de uma empresa. Então temos aqui o final do mês de junho, no dia 30, como a empresa fechou esse mês. E aqui como a empresa fechou o mês de julho. Então nós temos aqui informações referentes ao início do mês de julho. Então no dia 1º a empresa iniciou com estes valores e no final de julho a empresa terminou com estes valores. Vamos ver este comparativo. Caixas e bancos, R$6.000 contra R$2.000. Contas a receber, R$6.000 contra R$11.000. Estoques, R$11.000 contra R$9.000. Fornecedores a pagar, R$4.000 contra 5. Contas a pagar, 6 contra 6. Então, o capital de giro da empresa, o mês de julho, ela iniciou com 13.000. E o final de julho, ela terminou com 11.000 de capital de giro. No início do mês havia um capital de 13, mas fechou com 11. Ok? Continuando ainda com a tabela, vamos ver aqui, ainda no comparativo de 30 de junho para o dia 31 de julho. O capital de giro, R$13.000 contra R$11.000. Investimento permanente, 32.000 contra 37.000. Ativo líquido, 45 contra 48. Dívidas, R$6.000 contra 0.
E patrimônio líquido, um resultado de 39 mil contra 48 mil. Então houve um crescimento no mês de julho do patrimônio líquido. Durante o mês, a empresa comprou uma máquina de R$5.000, aumentando o investimento permanente. Então nós temos essa diferença aqui. Também quitou a sua dívida. Então de 6 mil se tornou zero. Com isso, o seu patrimônio líquido cresceu de 39 para 48 mil reais. Isso é muito bom. Então, seguindo esta conta aqui, nós temos PL em 31 de julho, 48 mil, PL em 30 de junho, 39 mil, a variação foi de 9 mil reais, a empresa teve um aporte de capital de 4 mil, dividendos 2 mil reais e gerou um resultado de 7 mil reais. Só que deste crescimento de 9 mil reais, que foi a variação do PL, os donos puseram 4 mil no bolso, aporte de capital. Esses 4 mil não podem fazer parte do lucro. Da mesma forma, foram pagos dividendos de 2 mil reais. O resultado foi um lucro de 7. Ainda assim, nada mal para um negócio que começou o mês com 39 mil reais. Mas aqui, muita atenção. O resultado apurado com base na variação do patrimônio líquido só é 100% preciso se todos os ativos e passivos tiverem mesmo sido corretamente levados em conta. Se alguma coisa ficar de fora dessas contas, não é garantido, ok? Como garantir isso? É difícil sem uma contabilidade completa. O método não é considerado suficiente para apurar os resultados oficiais, o que exige a presença de um contador. Entretanto, o método pode ser muito útil e prático para o dirigente tomar suas decisões. Então, o que nós vemos aqui é uma forma de fazer a contabilidade da empresa muito mais segura do que nós vimos na nota técnica número 1. É tão prática quanto e é muito mais segura, ok? E agora vamos falar sobre programação de caixa. Projete o seu fluxo de caixa, programe as aplicações e os empréstimos de sua empresa. Então veremos agora a programação de caixa, a nota técnica número 3. A programação de caixa permite ver os recebimentos e os pagamentos em dinheiro que a empresa deve realizar nas semanas seguintes. Assim, se a programação mostrar um saldo negativo para uma data futura, o dirigente tem tempo suficiente para resolver o problema. Ele consegue se antecipar. Ele pode, por exemplo, descontar uma duplicata, programar o pagamento de um fornecedor mais adiante, ou então adiar uma compra. Por outro lado, se a previsão for de sobra de caixa, o dirigente pode escolher se vai aplicar o recurso em um fundo, por exemplo, antecipar uma compra de material para ganhar um bom desconto, ou mesmo fazer uma retirada pessoal. Por isso que é extremamente importante fazer uma programação do seu caixa, ver tudo o que tem para entrar e para sair de dinheiro. Você consegue se antecipar a problemas, ou então consegue se beneficiar com a sobra de dinheiro, se for o caso. A programação do caixa começa com uma lista dos recebimentos e pagamentos programados para cada data. Os saldos das contas bancárias, o vencimento das aplicações e das dívidas também são considerados, bem como a folha de pagamento, os encargos e os tributos. Vamos ver um exemplo aqui de uma segunda-feira, dia 12 de setembro, para uma empresa. Vamos ver o que ela tem a pagar e o que ela tem a receber. Então, no dia 12 de setembro, essa empresa tem para receber do Beco do Galeto R$ 120, do Piccolo Mercado R$ 110, gerando um total de R$ 230. Só que ela teve um gasto com o Roger. Precisou fazer uns serviços, umas manutenções no prédio. Serviço de eletricista. Então ela teve que gastar R$ 180. A cervejaria Rivas, R$ 350. Ela precisou pagar um fornecedor. E uma conta de gás de R$ 70.
o que gerou um total a pagar de R$ 600. Após somar os valores a receber e a pagar, registrados para todos os dias, pode-se montar uma programação de caixa. Então nós tivemos aqui este exemplo. Então vamos ver agora como ficaria para algumas datas. Como ficaria esta conta aqui, só que para várias datas. Então iniciamos no dia 12 de setembro com um saldo em caixa de R$ 800. No dia 13, nós vamos receber R$ 4.500. Só que nós tivemos que pagar R$ 600 de gastos. Então 800 mais 4.500 fica 5.300, menos os 600, 4.700. A conta sempre será essa, o saldo mais o valor a receber, menos o valor a pagar, que vai resultar num novo saldo, ok? Então, 4.700 nós recebemos 250, vamos pagar 270, fica um saldo de 4.680. E assim, data a data. Vamos listar tudo que temos a receber, tudo que temos a pagar, e aqui o saldo como ele vai ficando. No dia 15, nós podemos perceber que nós temos um saldo bem alto, de R$ 5.980. Recebemos no dia 16 500, só que a pagar nós gastamos R$ 7.000. Então vamos ficar negativos em R$ 520. Mas isso no dia 19 já se conserta, porque vamos receber R$ 3.000. E só vai ter uma saída de dinheiro de 600, voltando o saldo a ficar positivo, em 1.880. Só que nós podemos perceber que do dia 20 em diante não vai entrar mais dinheiro. Não temos nenhuma conta a receber. Mas as contas a pagar continuam. Então no dia 20, 2.500 a pagar, então já negativou novamente o nosso saldo. E assim por diante, 350, 1.800, 350, 560. No dia 26, a gente termina com um saldo negativo de R$ 3.680. Vamos a uma maior explicação sobre essa tabela. Fica claro que no dia 16 haverá uma falta de caixa de R$ 520. Parece que vai ser necessário usar o limite de crédito. Também pode-se programar o pagamento ao fornecedor para o dia seguinte. Então temos aqui o dia 16. O que não pode é queimar o saldo positivo dos dias 13, 14 e 15. Então o que nós não podemos é negativar este saldo aqui, ok? Só que essa empresa ela vende a um prazo de 7 dias. Por isso não tem mais nada a receber do dia 20 em diante. Então não significa que não terá valores a receber aqui. O que nós fizemos foi uma projeção de contas a pagar e a receber. Só que como nós temos um prazo de 7 dias, do dia 20 em diante, ainda não entrou esse valor, não temos estes valores. Entretanto, as contas a pagar vão até o dia 26 e além. Como os prazos não são iguais, os valores negativos do dia 20 em diante não devem assustar, porque ainda haverá valores a serem inseridos aqui no contas a receber. Não é que nada vai ser recebido, acontece que as vendas correspondentes ainda não foram feitas, tá? Uma solução é incrementar a programação de caixa com uma previsão diária de quanto ainda será vendido ou comprado, fazer uma estimativa de quanto a empresa fará em vendas naquele dia. Outra sofisticação é incluir os juros a receber, a pagar de aplicações e principalmente de empréstimos. Vamos finalizar o capítulo agora falando sobre controle de estoques, compras e produção. Com o que nós vimos anteriormente sobre programação diária de caixa, quanto nós temos a receber e quanto nós temos que pagar, quanto a empresa vai faturar com vendas e quanto que a empresa vai gastar de dinheiro, nós conseguimos também fazer uma projeção de controle de estoque. Então, desta forma, a gente consegue manter o nosso estoque sempre balanceado. É importante não ter um estoque inflado. Nessa programação que nós vimos anteriormente,
nós vimos que às vezes é necessário ter um dinheiro em caixa. Se você tem um estoque inflado, você vai ter o seu capital mobilizado nesse estoque. Então é importante você fazer uma programação, uma projeção de vendas e de quanto você terá que produzir para atender estas vendas. Dessa forma você consegue manter o seu estoque balanceado e uma produção bem programada. Não adianta você produzir materiais demais, fazer o seu produto final e fazer com que ele fique estocado também, que ele não seja vendido. Não adianta você ter muita reserva do seu produto acabado. Ok? Para finalizar, fica essa dica.